Paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar a nossa 36ª aula. Bom, irmãos, esta aula aqui então é uma continuação da aula anterior. Lembra-se lá que nós dividimos as aulas em duas partes. Aula 35 nós demos umas características e definimos a origem de onde vem essa personagem aqui, a grande meretriz. Amém? Na aula de hoje, então, essa segunda parte, nós vamos então narrar a relação que essa meretriz tem com a besta, o anticristo, e principalmente a queda da grande meretriz, que nós chamamos de Roma religiosa. Inclusive na aula anterior, no final dela, nós caracterizamos, inclusive pelos textos do Apocalipse, como essa grande prostituta sendo Roma, tá? Mas nesta aula aqui, irmãos, vai ficar muito mais claro essa referência, essa questão dessa Roma religiosa. Amém? Bom, esses são alguns dos pontos que nós vamos ver na aula de hoje. E tem bastante coisa aqui para nós vermos, interessante, para nós finalizarmos o capítulo 17 de Apocalipse. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus? Senhor, eu te agradeço, ó Deus, pela tua presença. Eu sempre falo isso na oração porque é verdade. Porque nós estamos aqui porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós estamos aqui, ó Deus, porque nós sabemos, Espírito Santo, que é o Senhor que tem nos instruído. E tudo isso que nós temos aqui, todo esse acesso de informação, é graças ao Senhor. Eu peço que o Senhor, ó Deus, venha trabalhar nos nossos corações para que nós possamos ser um povo forte e conhecedor da Tua Palavra. Espírito Santo, toma conta desta aula. Dirija, faça conforme a Tua vontade, porque na verdade o Senhor é o nosso professor. Se o Senhor não estiver aqui, não faz sentido esta aula. Mas como o Senhor está, então, ó Deus, nós temos o prazer de sentar aqui e aprender a Tua Palavra, para assim sermos usados pelo Senhor para pregar a verdade. É o que eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos iniciar então a 36ª aula. Vamos lá. Bom, vamos direto já na leitura dos versículos aqui restantes do capítulo 17, amém? Então vamos lendo como uma aula de continuação da anterior. Na aula anterior nós demos a introdução desse capítulo. É só você voltar na aula 35. Como nós estamos continuando de onde nós paramos na aula passada, então vamos direto no livro, tá? Assim como nós estamos fazendo nas outras aulas, vamos lendo os versículos conforme nós avançamos o estudo. Amém? Bom, Apocalipse 17, 7 diz assim: E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Bom, aqui no capítulo 17, então, nós tratamos da origem e algumas características da grande prostituta, da grande meretriz, mas agora o Apocalipse começa a colocar a besta também como evidência. E também temos muitas informações a respeito da relação desta grande meretriz com o anticristo. Amém? Bom, conforme nós podemos ver pela descrição que nós lemos aqui, a besta aqui citada é a mesma que nós já estudamos na aula 29 a respeito do anticristo, tá? Se você quer ter umas características completas a respeito do anticristo, irmãos, aula 29, amém? Ali nós tratamos em detalhes quem é o anticristo, como que ele aparece e qual é o cenário que ele vai estar inserido, tá bom? Bom, a besta que viste era e já não é. Aqui tem uma informação bastante interessante. E para nós entendermos esse termo aqui, era e já não é bom nós fazermos uma relação com a expressão que o Apocalipse usa para designar Jesus Cristo. Essa expressão aqui, era e já não é uma expressão designando o anticristo. E nós temos uma expressão específica que designa a Jesus Cristo. Amém? Qual que é a diferença basicamente? A expressão que designa a Jesus Cristo é esta aqui, ó. Aquele que era, que é e que há de vir. Uma expressão bastante famosa, nós vimos já em várias aulas aqui do Apocalipse, e é uma expressão que define realmente quem é Jesus Cristo. Inclusive em aulas anteriores nós falamos qual é o significado daquele que era, porque ele é realmente o Messias prometido desde Gênesis, e através dele
todas as pessoas foram salvas desde Gênesis até Apocalipse por causa do sangue de Jesus. Aquele que era, porque Jesus Cristo simbolizava o sacrifício de animais no holocausto, amém, para remissão de pecados, porque ali era realmente, já apontava para Jesus Cristo. Inclusive o apóstolo Paulo fala que a lei era um aio, ou seja, aquele que orientava e dirigia o povo até realmente a vinda do Messias, quando ele vem e cumpre a lei, tá bom? Aquele que é, porque nós sabemos que hoje ele está nos céus, à destra do Pai, exercendo o sacerdócio, ele é o sumo sacerdote, ele é o nosso advogado, e ele é aquele que realmente está nos céus hoje, amém? Ele é aquele que está pela eternidade, tá? É aquele que é eterno, seu reino não passa, amém? Aquele que intercede por nós ao Pai, tá bom? E aquele que há de vir, né? Jesus Cristo é aquele que voltará para arrebatar a sua igreja e para estabelecer o milênio. O reino dele é eterno, não passa. Amém? Essa é a expressão que o Apocalipse usa para designar Jesus Cristo. Bom, o Apocalipse vai utilizar então essa expressão, aquele que era e já não é, para designar o anticristo. E só analisando, irmãos, esses dois textos aqui, nós já percebemos a diferença. Aquele que era, mas no presente ele não passa de nada, ele não é, tá bom? É a expressão designada a Satanás e ao anticristo, que estão derrotados no presente, amém? É uma questão de tempo até que sejam totalmente colocados fora de combate, tá bom? Então essa é a primeira expressão que você encontra aqui no Apocalipse 17, tratando do anticristo, tratando da besta, que realmente, irmãos, a Bíblia trata o anticristo, a besta, como já derrotados no presente. A Bíblia faz essa questão de falar, ele não é, ele está falando de hoje. Hoje ele não é. Amém? Tá clara essa questão? Enquanto Jesus Cristo ele é pela eternidade, o anticristo hoje e sempre ele não vai ser nada. Tá bom? Vamos lá. Todavia está para subir do abismo. Bom, nesse texto temos a origem do anticristo e de onde ele vem. Tá bom? Esta questão, subir do abismo. Então o Apocalipse está dizendo aqui que o anticristo vai aparecer num cenário para instituir o seu reino durante a grande tribulação. E ele fala aqui de onde ele vem. Ele vem lá do inferno. Tá? Olha o contraste, que interessante, irmãos. A respeito de Jesus Cristo e do anticristo. Jesus Cristo, ele retorna do céu para arrebatar a sua igreja e implementar o milênio. Ou seja, a origem de Jesus Cristo é o céu. A origem de Cristo é a glória. Amém? Tá clara essa questão? Jesus Cristo, quando ele vem arrebatar a igreja, quando ele voltará do céu. Mas aqui o Apocalipse está falando que o anticristo, ele vai voltar do inferno. A origem, ele já vem do inferno, tá? Então, a origem do anticristo vem do inferno, vem do abismo. Ou seja, a origem do anticristo são as trevas e a perdição. Tá claro esse contraste aqui? Amém? E vai-se para a perdição, só confirmando o que nós estamos falando aqui. Temos aqui a descrição do que vai acontecer então com o anticristo após a grande tribulação. O Apocalipse não esconde, ele deixa muito claro que após a grande tribulação, o anticristo ele vai para uma ruína completa. Enquanto Jesus Cristo, após esse período de grande tribulação, ele volta com a sua igreja e implementa o reino milenar. Amém? Então, esses textos que o Apocalipse está dizendo, ele está falando realmente que todo o cenário para o anticristo, para Satanás, para o dragão, para o falso profeta é de derrota. O futuro deles é derrota, tá? Isso é uma predestinação realmente. Eles já estão destinados à perdição, é isso que o Apocalipse está nos afirmando. E Jesus Cristo, irmãos, em contrariedade a isso, ele vem então para vencer pela eternidade. Enquanto Satanás, o anticristo, o falso profeta vão para uma ruína completa, Jesus Cristo vem para reinar no milênio. Olha que maravilha, olha que bênção, irmãos. Amém? E os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão. Tá bom? Bom, o ser humano tem sempre essa tendência de analisar e criar expectativas analisando somente o presente. Eu falo isso porque eles vão se admirar com os resultados imediatos, com o hoje,
como o anticristo será articulado, como ele vai conseguir resolver algumas crises entre as nações, como ele vai ser um diplomata, como ele vai conseguir fazer as nações conversarem entre si, ele vai diminuir atritos, ele vai ser idolatrado. O ser humano vai se admirar com estas coisas, porque o ser humano ele tem essa tendência, o hoje, mas o ser humano não consegue enxergar o amanhã. É por isso que Jesus Cristo fala: não ajunteis tesouros nesta terra onde o ladrão e a traça corroem, ajuntais tesouros no céu. Amém? Então Jesus Cristo está pedindo para que o povo não fique enxergando somente essa terra, mas que nós venhamos a enxergar a eternidade. Mas aqui nós vemos então que o ser humano vai se admirar com as conquistas, com tudo que o anticristo está fazendo. Tá bom? E não vão se atentar por aquilo que espera ele, que é a perdição eterna. O poder do engano do anticristo é grande e as pessoas então se maravilharão com ele. Contudo, o seu reino será por um curto tempo, depois só restará a condenação e perdição eterna, inclusive para aqueles que optarem por seguir a ele, inclusive para essas pessoas que estão admiradas com as suas atitudes, com os seus feitos. Essas pessoas que se decidiram rejeitar a Cristo e se prostrar, aceitar a marca da besta, se prostrar perante o anticristo, vão junto com ele para a perdição eterna. É isso que o Apocalipse está nos afirmando. Amém? Então o Apocalipse faz essa questão de mostrar que aquelas pessoas que não aceitaram a Cristo, que rejeitaram ao Senhor Jesus e que optaram por adorar a besta, vão se admirar com as atitudes deste líder, do anticristo. Amém? E que tornará a vir. Satanás, o anticristo, virá para implementar o seu reino durante a grande tribulação. É inevitável que venha, assim como é inevitável a sua destruição. Essa expressão que o Apocalipse está usando aqui, e que tornará a vir, ele está falando então do início do reino do anticristo durante a grande tribulação. E é inevitável que esse reino aconteça, assim como é inevitável que após a grande tribulação ele entre numa completa destruição. Tá bom? Bom, vamos falar aqui, o Apocalipse vai entrar agora falando sobre a expressão 7 cabeças, e nós vamos falar um pouco desse significado, tá bom? De imediato quero falar para vocês, o próprio Apocalipse vai colocar essa expressão, que essa expressão 7 cabeças tem um duplo significado. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. Aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Então aqui está o primeiro significado dessa expressão, que as 7 cabeças são na verdade 7 montes. Vamos lá. Aqui encontramos uma referência direta à localização da cidade que cedia a igreja infiel. Amém? Então esses 7 montes aqui é uma informação. A cidade dos 7 montes é a cidade que está sediando a Roma religiosa, que está sediando a grande prostituta, que está sediando a igreja infiel, tá bom? Quais as referências que dão a localização então desta cidade? Bom, na aula passada nós vimos aqui a perseguição e assassínio do povo de Deus lá no final da aula 35, lá no Apocalipse 17:6, que nós vimos que é Roma. Aqui, em Apocalipse 17:9, nós estamos localizando novamente a cidade de Roma por causa dessa expressão 7 montes, que faz relação com a cidade de Roma, porque Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. Tá bom? Então aqui essa expressão que o Apocalipse está usando, ele está falando que esta mulher está assentada sobre Roma. Amém? Podemos considerar então 2 linhas interpretativas a respeito desta seção aqui. Ó. Veja, o Apocalipse vai continuar aqui no capítulo 17 e nos próximos textos que nós vamos ler, você vai encontrar, irmãos, 2 interpretações para esses 2 textos. Diferentemente lá da aula 10, que nós vimos que nós temos que adotar uma linha para continuar estudando, para que nós possamos ter uma linha clara de estudo, nós temos que adotar uma, porque uma conflita com a outra, não em questão de doutrina. Acho que ficou claro, caso vocês tenham alguma dúvida na aula 10. Mas nós não conseguimos avançar adotando várias linhas. Nós temos que escolher uma e seguindo em frente com ela.
Aqui nós podemos andar com as duas interpretações, porque se você adotar uma interpretação, as duas interpretações, ou as duas, vai chegar no mesmo resultado. Não vai interferir no seu estudo, não vai interferir naquilo que você está interpretando. É por isso que eu vou colocar as duas aqui, porque diante de um cenário, diante da linha pré-tribulacionista histórica, que é a linha que nós estamos adotando, você vai encontrar pessoas que vão dizer para vocês a interpretação 1, você vai encontrar outras pessoas dizendo para você a interpretação 2, é só para você entender o cenário, amém? Para você não ser pego desprevenido. Se eu falo só da interpretação 1, você desconhece a interpretação 2. Se eu falo da interpretação 2, você conhece a interpretação 1. Dentro de uma conversa entre pessoas da igreja, você vai ficar confusa e você vai falar, o Renato não falou isso para mim, o Renato falou isso outra coisa. Então, vamos falar dessas duas aqui, só para a gente conhecer o que nós vamos nos deparar, amém? Mas nenhuma das duas vai anular a outra, tá ok? Vamos lá. Bom, são também 7 reis, tá? É o segundo significado aqui das 7 cabeças. Apocalipse está falando que essas 7 cabeças são 7 reis. Bom, de acordo com a interpretação 1, essa expressão aqui, 7 reis, representa o número completo, o número 7, dos imperadores romanos, não importando quantos possam existir. Então, as pessoas que usam essa interpretação 1, vão falar para você que o Apocalipse está usando aqui o 7 não para falar que teve 7 imperadores romanos, mas o 7 é a plenitude de todos os imperadores. Nós sabemos que tem mais de 100 imperadores na história do Império Romano. Então, o 7 aqui nada mais é do que o Anticristo é a plenitude, é o último imperador nesta linha de Império Romano. Amém? De acordo com a interpretação 2, esse número aqui é o número completo, o número 7, de poderes políticos que perseguiram ou que perseguem o povo de Deus durante toda a história. Amém? Então, basicamente, é isso que você vai encontrar. Interpretação 1 são os 7 reis fazendo referência aos imperadores romanos. Interpretação 2, esses 7 reis estão falando dos impérios antigos que perseguiram o povo de Deus. 5 já caíram, tá? Bom, Apocalipse fala que 5 já caíram. Se você passar para a interpretação 1, você vai encontrar esses imperadores. Eu estou falando aqui após a ressurreição de Cristo, que começaram a perseguir o cristianismo. Amém? Bom, é isso que a interpretação 1 vai tratar. Se você estudar a história romana, você vai ver que após o cristianismo ser implantado, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano e Tito foram os principais perseguidores dos cristãos até os dias de João. Amém? Então, quando a Bíblia está falando desses 5, ele está se referindo a estes 5 imperadores antigos. Amém? De acordo com uma interpretação 2, essa expressão que o Apocalipse está utilizando, 5 já caíram, ela está fazendo referência aos sistemas políticos e os reinos que existiam na antiguidade que perseguiram o povo de Deus. O Egito, a Síria, aí você entra na estátua de Nabucodonosor. Babilônia, cabeça da estátua. Medo-Persa, o peito da estátua. Grécia, a cintura de bronze da estátua. Então, a Bíblia está se referindo aqui, 5 já caíram, fazendo referência a 5 reinos que já foram derrotados. Isso, irmãos, nós estamos falando no presente de João. No dia que João estava escrevendo o Apocalipse, a revelação que João estava escrevendo está falando de antes de João, e isso já aconteceu. Então, antes de João, caíram esses 5 imperadores. Antes de João, foram destruídos esses 5 impérios. Amém? Bom, é isso que você vai encontrar. Mas o Apocalipse continua aqui. 1 existe. Aí está falando já nos dias de João. No dia de João, 1 existe. Quem que existia na época de João? Tratando a primeira interpretação, Domiciano. Era o imperador romano na época de João. Tá bom? Então, nos dias de João, 1 existe. Ou seja, Domiciano existe. Segundo a interpretação 2, é o Império Romano. Lembra-se lá? As pernas da estátua. Tá bom? Então, as pernas da estátua ainda não haviam sido destruídos nos dias de João. Então, 1 existe. Império na época de João. Tá bom? E outro ainda é vindo.
Aqui o Apocalipse está falando então do futuro. Então após João, outro ainda virá. Tá bom? Então, outro ainda é vindo, segundo a interpretação 1, está fazendo referência ao anticristo. E segundo a interpretação 2, esse texto está fazendo então referência ao império da besta. Segundo a interpretação 2, o império da besta são os pés da estátua de Nabucodonosor. Lembra-se da aula que já nós demos e citamos essa questão. Os pés da estátua de Nabucodonosor, lá em Daniel 2, capítulo 2, está falando então que os pés é uma extensão da perna. Então os materiais de ferro que tinha nas pernas dessa estátua estão misturados com ferro e barro aos pés da estátua. É por isso que nós falamos que o império do anticristo é uma extensão do império romano. Amém? Porque os materiais que estão nas pernas da estátua estão também nos pés. Então, o império do anticristo é uma extensão do império romano. Tá ok? Então, quando esse texto aqui do Apocalipse você se deparar, você vai se deparar com essas duas interpretações. Algumas pessoas vão falar que está falando dos imperadores e que este número 7 citado nesse trecho está fazendo referência ao anticristo. Amém? Não importando quantos imperadores já apareceram, porque nós sabemos que após Domiciano, irmãos, aparecem muito mais imperadores, tá? Inclusive que perseguem o povo de Deus, tá? E interpretação 2 está falando então do Império da Besta. Se eu for dar a minha opinião, a interpretação 2 para mim está mais coerente, tá? Eu não descarto a interpretação 1, mas a interpretação 2 para mim faz mais sentido, tá? E até mais fácil de raciocinar. Amém? Eu acho que eu tive essa impressão aqui agora. Eu não sei se vocês também tiveram. A interpretação 2 é mais fácil você visualizar. Amém? Mas nenhuma anula a outra, porque o resultado é sempre o mesmo. Tá? Note que nesse último ponto, o final é sempre o mesmo, é o anticristo. Tá ok? Interpretação 1, interpretação 2 vai chegar no mesmo resultado. Tá falando do anticristo, tá falando do seu império. Amém? Então, unanimidade e outro que ainda não é vindo está falando diretamente do anticristo. Tá? Isto é fato aqui no Apocalipse. E quando vier, falando do anticristo, deve permanecer por pouco tempo. Verificamos aqui que o reinado do anticristo então vai durar somente o período de 7 anos da grande tribulação. Tá ok? É isso que o Apocalipse está fazendo referência aqui. Amém, irmãos? Tá clara essa questão? Se não ficar claro, sempre falo isso, escreve no comentário para mim. Amém? Bom, o Apocalipse continua aqui. A besta que era e já não é também o 8º rei. Então o Apocalipse volta naquela questão que nós já vimos, aquele que era e já não é, e ele fala então que o anticristo é também o 8º rei. O que é essa questão de 8º rei, irmãos? Bom, precisamos lembrar que este rei é um usurpador, tá? Então toda vez que a expressão Apocalipse usa rei aqui, está fazendo realmente essa questão, falando que é um rei usurpador, que é um rei que tomou o reino do homem pelo engano. Ele usurpa o trono de Deus no templo de Jerusalém, lá no metade da grande tribulação, estão lembrados? Tá bom? Então, para entendermos o porquê dele ser chamado aqui 8º rei, você precisa ler esse trecho aqui de Daniel capítulo 7, versículo 8, versículo 11, 20, 21, 24 e 25. Acompanhe comigo a leitura desses 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Amém? Olha o que diz. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante dos qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Versículo 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Versículo 24. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, depois deles se levantará outro,
o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Esses textos aqui de Daniel 7, irmãos, está falando da ascensão do anticristo, amém? De como ele vai conseguir chegar até o seu trono e iniciar o seu governo, tá? Nós vemos aqui que existem reis e que ele vai destronando alguns até ele realmente ser o principal e ele começar o seu governo. Mas olha comigo a análise desses textos de Daniel 7. Nesse texto de Daniel nós temos o processo então de formação do Império Romano ressurreto, que nós chamamos do Império do Anticristo, a extensão do Império Romano da época de João nos últimos dias, tá bom? Então, os pés da estátua de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2. Ele será formado por uma federação de 10 reis, e desta federação se levantará um outro que destruirá a 3 reis, ocupando seus tronos. É exatamente o que o capítulo 7 de Daniel está explanando para nós, tá bom? Então, nós temos aqui 10 reis, tá? Os 3 reis, então, o anticristo vai destruir, é isso que Daniel 7 está falando, amém? Então fica sobrando 7 reis, porque o anticristo destrói 3 desses 10. Tá? Então, com a destruição dos 3 reis pelo anticristo, restará então somente 7 reis. Tá? Então, 7 reis mais o anticristo que agora entra na jogada, porque ele destrói os outros 3, 7 mais 1. Por isso que o anticristo aqui em Apocalipse ele é tratado como o 8º rei. Aquele que destruiu os 3 reis dos 10 que existiam, se inseriu no meio deles e se tornou o 8º. Então, 7 reis que sobraram, mais o anticristo que destruiu 3, é o 8º rei. Está respondido, irmãos, por que o Apocalipse fala que o anticristo é o 8º rei? O Apocalipse capítulo 17 está fazendo referência ao anticristo aqui. É uma referência a Daniel capítulo 7. Amém? Aqui está o cumprimento da profecia que Daniel profetizou aqui no capítulo 7. Tá ok? E é do 7. Bom, como sabemos, o número 7 significa plenitude, completude, tá bom? Então, o anticristo, nós sabemos que é o homem da iniquidade, o anticristo também é o filho da perdição. Então, quando o Apocalipse usa essa expressão 7, ele está falando que ele é a plenitude do seu caráter. Então, o anticristo é o homem da iniquidade. Então, é do 7, ele é o iníquo dos iníquos. O anticristo é o filho da perdição. Como o Apocalipse está fazendo referência ao 7, então ele é a suprema encarnação do mal. É por isso que o Apocalipse usa essa expressão, o anticristo é do 7. Ele está fazendo referência ao seu caráter, que é o pior caráter que pode existir durante toda a terra, de maldade. Amém? E vai-se para a perdição. Novamente o Apocalipse bate nessa tecla. O anticristo vai para a perdição, ele está condenado para a eternidade. Mais uma vez repete-se a sentença, ele vai à perdição, ou seja, ele era e já não é, como nós falamos no começo da aula. Tá bom? Os 10 chifres que vistes são 10 reis. Conforme vimos no slide anterior, os 10 simbolizam, conforme Daniel 7, uma federação de 10 reinos, os quais ainda não receberam o reino. Então essa profecia não estava cumprida nos dias de João e nem nos nossos dias hoje. Hoje, tá? Não está cumprida essa profecia. Porém, nós observamos os acordos econômicos, os blocos socioeconômicos, os diálogos para a resolução de problemas mundiais, inclusive do clima. Acho que vocês estão acompanhando aí muitas conferências para resolver o problema climático da Terra. Tá? Então as nações se unem para resolver problemas. E só por esse cenário que nós estamos visualizando, nós podemos então dizer que essa federação de 10 reis, onde o anticristo vai matar 3 e vai se tornar o 8º rei, está muito encaminhado, irmãos. Está muito próximo de acontecer. Amém? Por isso que o Apocalipse fala aqui, ó, na época de João, os quais ainda não receberam o reino. Ou seja, esses 10 reis ainda não se levantaram. Não se levantaram na época de João e nem nos nossos dias. Mas, com um cenário que eu acabei de falar para vocês, falta muito pouco para esses 10 reis se levantarem. Amém? Mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta, juntamente com o anticristo.
eles terão um governo extremamente curto. A principal razão é que eles vão entregar a autoridade deles para o anticristo, para o 8º rei. Amém? Então, eles são 7 reis, porque 3 o anticristo matou, e esses 7 vão entregar a sua autoridade. Eles vão falar assim para o anticristo: governe sobre nós. O 8º rei tem mais autoridade sobre nós 7. Tá bom? É isso que o Apocalipse está falando aqui. Olha aqui, ó. Eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder à autoridade à besta. Amém? Só para confirmar o que eu acabei de falar para vocês. Esse texto então confirma a afirmação acima e também descreve então o cumprimento da profecia que nós lemos agora em Daniel 7, como o 8º rei. Amém? Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Aqui é uma descrição do final do Armagedon. Quando nós falamos lá que o Armagedon é uma guerra do exército do anticristo, o exército de Jesus Cristo com o exército de Israel, o Apocalipse faz questão de lembrar aqui no capítulo 17 que esses reis, o anticristo, eles vão perder a batalha para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. O Apocalipse faz questão de nos lembrar aqui. Amém? Então verificamos aqui que esses reis são cabeças que integrarão o exército do anticristo lá no final do Armagedon. O exército de Cristo, então, ele é o vencedor dessa batalha. Inclusive, nós vemos aqui uma citação clara da igreja. Chamados e eleitos e fiéis. Tá? Essa é uma referência à igreja de Jesus Cristo, que virá com Cristo no final da batalha do Armagedon. Lembra-se lá, a segunda volta de Jesus, quando Jesus Cristo vem instituir o milênio, ele volta com a sua igreja no final do Armagedon. Tá? Então essa expressão aqui, chamados eleitos e fiéis, é esta igreja que voltará com Cristo. A igreja é o exército que acompanha o Cordeiro, então, nesta batalha. Amém, irmãos? E disse-me: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Tá? Aqui é uma expressão clara que o Apocalipse fala então que as águas simbolizam nações. Tá? Então águas simbolizam nações. Todos os habitantes da terra tiveram com esta mulher, com esta grande prostituta, uma relação ilícita e por ela foram seduzidos. Então aqui o Apocalipse está falando claro. E o comportamento da grande prostituta, que a sua falsa doutrina, que a sua falsa religião, que esta adoração ao anticristo, ela contaminou todas as nações. Tá bom? E os 10 chifres que vistes na besta são os que odiarão a prostituta, e colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Aqui é a primeira expressão que o Apocalipse 17 vai utilizar falando sobre a queda da grande prostituta. Então ele fala que estes reis, né, os 10 chifres, esses reis aqui que vão estar junto com o anticristo, eles vão odiar a prostituta. Vai chegar um tempo, irmãos, que eles vão trair ela, que eles vão realmente destronar ela, que vão realmente linchar, né, vamos usar essa expressão, colocar numa vergonha, vão destruí-la totalmente. É isso que o Apocalipse está nos dizendo aqui, tá? Estes reis serão um instrumento do anticristo para livrar-se da igreja infiel, assim que ela servilhe aos propósitos. Bom, quando o anticristo usar essa igreja para conseguir os seus objetivos, então vai chegar um momento que o anticristo vai se livrar desta igreja, vai se livrar dessa prostituta. É isso que o Apocalipse está afirmando para nós. Analisando esse texto, nós podemos fazer o seguinte paralelo. A igreja de Cristo, nós falamos que é a igreja verdadeira, ok? Que vai ser arrebatado. A igreja do anticristo, a falsa prostituta, a grande prostituta, não é falsa, a grande prostituta é a igreja falsa, amém? Então a noiva será exaltada, vamos falar aqui da igreja verdadeira. A igreja verdadeira, a noiva de Jesus Cristo, ela será exaltada e elevada às regiões celestes, onde as mais belas riquezas lhe aguardam no tribunal de Cristo, na entrega do galardão, que será honrada pelo Cordeiro. Esta é a realidade da igreja. Essa é a nossa realidade se nos mantermos firmes até o fim. Lembre-se lá de Apocalipse, Cartas às Igrejas, capítulo 2 e 3. Aqueles que vencerem. É isso que espera. Honra pelo Cordeiro. Mas aqui em capítulo 17 de Apocalipse, nós vemos que a realidade desta grande prostituta, desta falsa igreja,
é completamente diferente da igreja de Cristo. A grande prostituta será destruída pelo próprio anticristo e seus reis, né? 7+1, tomando-lhe toda a sua riqueza e glória. Tá? Aqui nós vemos uma realidade, irmãos, que Jesus Cristo fala no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Então, irmãos, aqui é uma característica. A falsa igreja é uma demonstração clara que Satanás ele usa, e quando ele consegue o que ele quer, ele vem para destruir. Tá bom? Então nunca se engane com Satanás. Ele nunca vai dar nada para alguém se não conseguir esse intento. Apocalipse, a palavra do Senhor é muito clara. Satanás, o ladrão, o anticristo, ele vem somente para roubar, matar e destruir. E ele vai fazer isso com a sua própria igreja, com a grande prostituta. É isso que o final reserva. Então o Apocalipse é claro. Satanás ele fará isso até o fim. Ele vem para matar, roubar e destruir. E isso vai acontecer com a grande prostituta também. Ele vai roubar, matar e destruir. Mas a noiva, irmãos, a verdadeira igreja, a igreja de Cristo, vai desfrutar da vida em abundância que Jesus Cristo está preparando, que prepara para ela. Nós usufruímos desta bênção, desta vida em abundância hoje aqui na terra, e isso se estende para a eternidade. Amém? Então nunca tenha dúvida. E é por isso que nós devemos pregar a palavra. Vamos arrancar as almas das mãos do inferno e vamos colocar nas mãos do Cordeiro, nas mãos de Jesus Cristo, para que eles façam parte também desta igreja verdadeira que vai dar vida, e vai dar vida em abundância. Amém, irmãos? Vamos lá. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Aqui, novamente, o Apocalipse está falando então que esses reis vão entregar o seu reino ao anticristo. Os próprios reis se encarregarão então de eliminar todos os obstáculos do caminho do anticristo, e os reis apoiadores do anticristo terão duas principais ações. Quais são as duas principais ações destes reis aí que vão estar do lado do anticristo? Vamos lá. Primeira ação, eles vão entregar de bom grado, tá, ao anticristo o poder que lhes pertencia. Tá? Então esses 7 reis vão entregar de bom grado ao Cordeiro, ao 8º rei, o poder que eles tinham. Tá? Então o anticristo vai governar sobre eles. Uma segunda ação desses reis aí é exatamente rejeitar definitivamente a falsa igreja, rejeitar a grande prostituta, pois o anticristo já conseguiu tudo o que ele queria dela. Então o anticristo vai usar esta igreja para conseguir tudo o que ele queria. E o que o anticristo conseguiu extrair desta falsa igreja, irmãos? Dessa grande prostituta? Ou por que ele usou esta falsa igreja? O que o anticristo conseguiu extrair desta falsa igreja? Primeiro, ele conseguiu um caos religioso e espiritual em todo o mundo. Como nós falamos na origem, né, a grande Babilônia, a falsa igreja, como lá na época de Nimrod, lá em Gênesis 10, que realmente os povos começaram a adorar deuses falsos, começaram a adorar deuses feitos por mãos de homens. Aqui, então, ele utiliza essa doutrina de pessoas que vão adorar várias religiões, vão adorar deuses falsos, vão adorar imagens, vão adorar um monte de coisa, menos Jesus Cristo. É isso que a falsa igreja vai fazer. Eles vão cultuar vários deuses e não vão cultuar a Jesus Cristo. Este comportamento vai levar esta falsa igreja ao inferno, essas pessoas ao inferno, porque estão rejeitando a Cristo e estão adorando deuses feitos por mãos de homens. Então esse é o primeiro resultado que o anticristo tem usando esta falsa igreja. Ele vai conseguir com esse comportamento um caos religioso e espiritual em todo o mundo. Amém? Segundo ponto que ele consegue extrair da grande prostituta é o abandono da verdade de Deus. Porque essa grande prostituta, essa falsa igreja, está fazendo de tudo, menos adorar a Jesus Cristo, menos adorar a Deus. Então as nações vão adotar o comportamento da grande prostituta e vão, consequentemente, então, abandonar completamente a verdade de Deus. Tá? Não é à toa, irmãos, que quando Deus derrama as taças, como nós vimos,
Mesmo naquelas circunstâncias terríveis do juízo das taças, o ser humano, a falsa igreja, aquele ser humano que rejeitou a Jesus Cristo, vão blasfemar contra Deus. E um outro ponto aqui é o engano. É isso que o anticristo vai extrair desta falsa igreja. Mentira, engano. Amém? Então quando ele conseguir tudo isso, irmãos, e ele colocar esse caos na terra, onde o ser humano vai abandonar definitivamente a Jesus Cristo, vai abandonar definitivamente a verdade, aí ele fala, não preciso mais de você, eu já consegui o que queria, eu já extraí um caos religioso, eu já extraí o abandono da verdade, eu já extraí o engano de você, agora eu vou te destruir. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Bom, o capítulo 17 conclui com uma última palavra sobre a prostituta. Mais uma vez aqui conseguimos observar que a cidade de Roma que representa a grande prostituta. Amém? Note que João usa o verbo reinar no presente, o que indica que quando ele escreveu esta carta, esta cidade que estava reinando nos dias de João. Amém? Então o anjo aqui que dita isso para João está falando que esta mulher que viste é a grande cidade que reina, ou seja, a cidade que reina nos dias de João. Qual era a cidade que reinava nos dias de João? O Império Romano. Então o Apocalipse está afirmando aqui que esta grande prostituta é o Império Romano. Amém? Então, só para lembrar aqui que nós já falamos, lá no versículo 6 do capítulo 17, nós vimos que a perseguição e assassínio que o Apocalipse está citando aqui faz referência a Roma. No Apocalipse 17:9, ela localizada entre 7 montes, está falando de Roma, como a cidade das 7 colinas. E agora a base do Império Satânico será composta por uma ressurreição do Império Romano, que nós falamos que, analisando a estátua de Nabucodonosor em Daniel 2, os pés da estátua têm elementos das pernas, que significa o Império Romano. Então o Império do Anticristo é uma extensão do Império Romano. Amém? Então, diante de tudo isso, nós podemos dizer, irmãos, que é Roma, que esta falsa igreja é a que nós chamamos de Roma religiosa. Inclusive é o título da nossa aula de hoje. Amém? Então a base política e religiosa do Império do Anticristo estará nessa cidade. Aliás, se encontra nessa cidade, e aos nossos dias hoje, o Vaticano, a sede da igreja que mais tem feito o homem se desviar da verdadeira adoração a Deus. Onde é que o Vaticano está inserido, irmãos? Dentro de Roma. Amém? Então, nós visualizamos hoje, não é uma questão assim que o Apocalipse está citando o cenário, que nós vamos visualizar. Não, hoje nós conseguimos visualizar essa questão. Lembra-se lá da carta das igrejas. A igreja se corrompeu durante os séculos, isso nós vimos lá com o decorrer das aulas. Lembra-se lá Pérgamo, Tiatira, né? A partir de Pérgamo, Tiatira começou a desviar a igreja. E nós vimos lá que Sardes é a igreja que significa a reforma protestante. O comportamento de Sardes era uma profecia a respeito da reforma protestante. Então, a partir daí, nós vemos que realmente, com o jeito que o Vaticano prega, o jeito que a Igreja Católica, vamos colocar assim, prega, ele desvia muitas pessoas da verdade. E não é à toa que Martinho Lutero teve que fazer uma reforma protestante. Não é à toa que o Apocalipse, lá na igreja de Sardes, profetizou que esta reforma ia ser feita. Não é à toa que na igreja de Filadélfia, em principal texto que na igreja de Filadélfia, eis que coloco diante de ti uma porta aberta, ele está falando realmente que após uma reforma, de voltar às origens, de voltar à igreja apostólica, então o Senhor coloca uma porta aberta para que a verdade do evangelho seja pregada no continente americano, que nós sabemos que depois da reforma protestante, na época de Martinho Lutero, novas conquistas, novas descobertas da América do Sul, Central e do Norte aconteceram, e aí a igreja começou realmente a pregar a palavra, começou a pregar a verdade e chegou nos nossos dias hoje. Amém? Então, durante toda a história, nós vemos que o comportamento de Roma, o comportamento do Vaticano, o comportamento principalmente muito da Igreja Católica, e até nos dias de hoje, faz o povo errar, faz o povo pecar. Seja em adoração de imagens,
seja em batismos de crianças, e muitas pessoas têm se enganado com a doutrina da palavra, não têm conhecido a verdade. Amém? Então, irmãos, é um cenário que nós visualizamos hoje, tá bom? O Apocalipse não esconde nada aqui. A grande prostituta está em Roma. A sua sede é Roma. Amém? E o Apocalipse é claro nessa questão. Então todo o cenário está montado, porque nós visualizamos ali que o Vaticano está sim dentro de Roma. Amém? Tá clara essa questão? Tá bom, vamos lá. É importante que distinguamos aqui então duas naturezas de Roma. Nós temos a Roma política, que é a sede do governo mundial, o trono de Satanás e do anticristo. Nós temos a Roma religiosa, embutida na Roma política, ou seja, o Vaticano. Tá bom? Então, é muito fácil. Hoje o cenário do mundial, nós visualizamos a Roma política e a Roma religiosa. Tá bom? As duas Romas são chamadas de Babilônia. É bom nós lembrarmos disso. Apocalipse 17 fala que as duas Romas, seja a Roma do anticristo, seja a Roma religiosa, é chamada de Babilônia. E nós já vimos a origem da Babilônia. Amém? Todo o Império Antigo estava baseado em uma divindade local. Assim, a capital do reino não era somente o centro político nacional, mas também o centro religioso. Se nós voltarmos e vimos os grandes impérios que aconteceram no passado, era isso, tá? Tinha o centro político, dentro do centro político tinha o centro religioso. Assim também o Império do Anticristo. Sua capital abriga o seu rei, que é o Anticristo, e o seu maior ídolo, tá? Então dentro do seu reino, dentro da sua cidade, onde ele vai governar, o Apocalipse aponta que é Roma. Dentro de Roma tem a sua Roma religiosa também, que nós vemos aqui que é o Vaticano. Amém, irmãos? Tá clara essa visualização? Tá clara essa questão? Então o fato mais importante aqui, vamos concluir esse capítulo 17, vamos colocar os principais pontos que nós vemos aqui no capítulo 17 de Apocalipse. Primeiro, o anticristo ele executará o seu plano servindo-se de uma igreja infiel. Ou seja, ele vai usar esta igreja para fazer aquilo que ele quer. O segundo ponto que nós vimos aqui nessas últimas duas aulas é que a igreja do anticristo é simbolizada por uma prostituta. E a igreja do Cordeiro, a igreja de Jesus Cristo, ela é simbolizada por uma noiva. Terceiro ponto, o relacionamento entre Cristo e a sua igreja é baseado no amor. Enquanto o relacionamento do anticristo com a sua igreja, entre aspas, com a grande prostituta, é baseado numa relação homem-animal. Amém? Não tem nada de amor nesta relação. Um quarto ponto é a igreja de Cristo recebe galardão pelo seu trabalho, enquanto a igreja do anticristo, a grande prostituta, ela é despojada de suas riquezas e se submetida à vergonha, que nós vimos aqui nesses últimos slides. O ladrão, senão, vem para matar, roubar e destruir. A prostituta é a queda da Roma religiosa. Nós usamos esses argumentos aqui agora. Amém? Na próxima aula, então, nós vemos a queda da Roma política. Então, no capítulo 17, nós finalizamos falando sobre a queda, então, da Roma religiosa. Amém? Ficou clara essa questão? No capítulo 18 de Apocalipse, nós vamos ver, então, a queda da Roma política, ou seja, da sede do governo do anticristo. Tá ok, irmãos? Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ficado claro esses pontos aqui, irmãos. Qualquer dúvida, tá? Manda mensagem para mim, me procura na igreja ou deixa nos comentários aí, por favor. Amém? Acho que todos os pontos aí ficou claro nessa questão. Tá bom? Vamos orar para nós encerrarmos? Amém? Fala com Deus. O Senhor está aqui e mais uma vez o Senhor nos instruiu com a verdade. Senhor, eu te agradeço pela tua presença, pela tua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos instruído a tua palavra, a tua verdade. E nós pedimos que o Senhor continue falando conosco, ó Deus, porque este mundo está corrompido. Este mundo quer falar coisas que não agradam a Ti, quer ensinar coisas que não agradam a Ti. E nós precisamos ser um povo que conhece ao Senhor, que conhece a verdade, que conhece a Tua palavra. Eu peço que o Senhor trabalhe nos nossos corações, ó Deus, para que nós não venhamos a desistir, mas que nós venhamos a permanecer em aprender, em analisar a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai. Tira de nós todo cansaço, tira de nós todo desânimo, Senhor.
Trabalha no coração da tua igreja, para que nós possamos ter consciência que nós precisamos ser um povo que conhece a tua palavra. Ajuda-nos, Deus. E tudo aquilo que Satanás está fazendo para colocar alguma coisa que impeça que o teu povo venha receber a tua palavra, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Eu entrego ao Senhor mais uma aula. Muito obrigado, Espírito Santo, por falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço. Amém. E amém, Senhor. Amém, irmãos? Até a próxima aula, quando nós vamos falar então da queda da Roma política, capítulo 18 de Apocalipse. Até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?